Chegou a hora da gente pressionar pelo impeachment do Lula. O aumento de impostos, o aumento dos gastos, o luxo, tudo com dinheiro público e também os escândalos de corrupção, não dá mais para aguentar e achar que a gente vai conseguir sobreviver sob esse governo. Agora, para derrubar um governo, a gente precisa de apoio popular. A gente precisa que as pessoas se mobilizem e estejam ativas, esperançosas e acreditando que a própria ação vai dar o resultado final. Eu já passei intensamente por um processo de impeachment, que foi o impeachment da Dilma, organizando manifestações e assim, várias e várias vezes a opinião pública chegava num ponto de achar que não ia dar em nada. Fizemos uma grande manifestação, 1 milhão de pessoas, eu me lembro, dia 15 de março de 2015, a reação do Congresso foi jogar panos quentes, a reação do governo federal foi dizer que foi uma manifestação generalizada contra a corrupção, não contra o governo, não pelo impeachment, e a imprensa inteira acobertando a verdadeira razão por trás das manifestações, que era o pedido de impeachment. Genericamente, a gente assistia na Globo manifestações contra a corrupção, quando na realidade eram manifestações contra o governo, pelo impeachment da Dilma. É verdade, tinha outros grupos, que não o Movimento Brasil Livre, do qual sou parte, fundador, coordenador, com muito orgulho, que pediam genericamente o fim da corrupção, e isso não leva a lugar nenhum. Você precisa ter um CPF, você precisa ter um alvo, um objetivo, um endereço, você precisa ter exatamente onde você quer chegar. E isso, claro, acabava atrapalhando na comunicação. Mas o meu ponto é, várias e várias vezes eu vi a maior parte das pessoas desanimando, achando que impeachment é uma coisa que se consegue em 1 mês, 2 meses, 3 meses, com 1 milhão de pessoas na rua. Não, é um trabalho desgastante e que exige perseverança. Por isso eu tô fazendo esse vídeo para saber se você está disposto a comprar essa briga, porque a gente pode organizar manifestações gigantescas e a gente deve organizar manifestações gigantescas, caso contrário, o impeachment nunca vai acontecer. Mas as reações inicialmente do Congresso Nacional, do Supremo, da imprensa, não vão ser as reações que a gente quer. Eu já adianto isso para vocês, tendo a experiência que tive. Nós vamos ter vários baldes de água fria. Quantas e quantas vezes eu não escutei de políticos experientes, de gente da imprensa, do mercado financeiro, de analistas políticos, que o impeachment não daria em nada, que a gente não conseguiria derrubar a Dilma. O impeachment morreu depois que a gente fez uma manifestação de 1 milhão de pessoas e o governo não caiu. O impeachment morreu depois que a gente fez uma segunda manifestação que foi menor do que a primeira. O impeachment morreu quando a gente foi a pé até Brasília e o Aécio articulou para que os senadores não recebessem a nossa caminhada para protocolar o impeachment. O impeachment morreu agora que o Supremo redefiniu o rito do impeachment para dizer que a admissibilidade não é mais só julgada pela Câmara, mas também pelo Senado, o que significa que quando a Câmara vota, o presidente da República não é imediatamente afastado, como aconteceu com o Collor. O impeachment agora morreu porque tem um processo de cassação contra o Cunha e o presidente da Câmara, preocupado se vai ser cassado ou não vai conseguir conduzir um processo de impeachment. O impeachment morreu porque agora foi cassado o Eduardo Cunha, assumiu o Valdir Maranhão, ele revogou. Eu ouvi várias e várias vezes de pessoas que me acompanham, de pessoas que estavam lá, junto comigo, me apoiando. Então, eu já adianto para vocês, nós, Movimento Brasil Livre, só seremos ponta de lança novamente se nós tivermos o apoio de vocês. Por quê? Não adianta eu apresentar o pedido de impeachment, não adianta a gente convocar manifestação se na hora não der gente. E veja, é pior, é muito pior, é 1000 vezes pior a gente chamar a manifestação e a manifestação não ser gigantesca. Presta atenção no que eu tô dizendo. Eu não tô falando que é a manifestação não ser grande. Eu não tô falando da manifestação não ser média. Eu tô falando da manifestação não ser gigantesca. Para derrubar a presidente da República é 1 milhão de pessoas para cima. 1 milhão de pessoas é o piso na Avenida Paulista. O mínimo de pessoas que a gente precisa, não em uma manifestação. 3, 4, 5 manifestações. Repito, é 1000 vezes pior a gente convocar e ela não ser gigantesca do que a gente não convocar. Por quê? Se a gente não convoca e o governo Lula permanece sob pressão, ele ainda tem um medo, tem um receio de que manifestações possam ser convocadas, eles não sabem qual vai ser o tamanho. A gente tá com uma arma que nem a gente sabe a potência dessa arma no nosso coldre, e isso é uma desvantagem pra gente, mas o nosso inimigo, o PT, o governo, também não sabe qual que é a potência dessa arma. E enquanto ele não sabe qual que é a potência dessa arma, da manifestação, enquanto essa arma tá guardada, existe um limite até onde o PT pode ir. Aí você pode falar, o PT não tem limite nenhum. Não é assim que funciona. Tem sim. Enquanto essa arma tá guardada e eles não sabem o tamanho dela, nós temos sim uma força
dentro do Congresso Nacional. Ah, mas que força, o governo passou o que quis. Não passou o que quis, não. Primeiro, o governo sempre tem maioria, senão não é governo. Independente, todo governo tem maioria. O governo que não tem maioria cai. Então, o governo tem maioria. É óbvio que ele vai aprovar a maior parte das matérias. Agora, não aprovou o PL da censura, por exemplo. Não conseguiu segurar o fim do DPVAT, que eles tinham aprovado. Então, assim, nós conseguimos impor derrotas ao governo. É óbvio que o governo vai sempre vencer mais do que perder, porque o governo sempre vence mais do que perde. Essa é a própria definição de governo que tem maioria no parlamento. Parte do nosso poder vem do desconhecimento do governo em relação à potência da nossa arma. Se a gente saca essa arma, chama manifestação, não tô nem dizendo manifestação ser pequena, tô nem dizendo manifestação ser média, a manifestação é grande, 500 mil pessoas na Avenida Paulista, perdemos nossa força, aí acabou, aí vem o PT sem freio pra cima da gente. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Se der 500 mil pessoas, que é uma manifestação bem grande, é muita gente, é um mar de gente, né? Eu tive em todas as manifestações, organizei ela, sei do que eu tô falando, é muita gente, é muito difícil tirar 500 mil pessoas de casa. Uma coisa é ter milhões e milhões de pessoas falando em rede social que querem impeachment. Outra coisa é levar essas pessoas pra rua. Outra coisa é essas pessoas sacrificarem um dia delas de trabalho, de descanso, de estudo, fazer com que elas acreditem que essa ação delas vai dar um resultado e manter essas pessoas mobilizadas por pelo menos 6 meses, que é o tempo mínimo de um impeachment. Mínimo. Então, eu vou resumir aqui pra vocês. Eu vou apresentar o pedido de impeachment com base na pedalada fiscal que o governo Lula fez no programa PED 6. A Lei 1079, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade, prevê que o governo federal não pode gastar sem autorização do Congresso Nacional. Isso é uma espécie de pedalada fiscal. E é exatamente o que o governo fez com o programa PED 6, não à toa. Mobilizou ministros do governo para paralisar as investigações do Tribunal de Contas da União. Pois muito bem, estarei apresentando uma denúncia com base nisso. Segundo ponto, estou criando um site com abaixo assinado para que as pessoas manifestem que são a favor do impeachment do Lula. E mais do que isso, manifestem que, caso a gente convoque manifestação, toda pessoa que assinar se compromete a ir para a rua, certo? Pois muito bem. Se nós conseguirmos 3 milhões de assinaturas, nós, do Movimento Brasil Livre, convocaremos manifestações pelo impeachment do Lula. Repito, é muito pior a gente convocar manifestação e a manifestação não ser grande do que a gente não convocar. Se a gente não fizer nada, pelo menos a gente tem alguma força para impor derrotas ao governo e desgastar o governo até o fim do mandato do Lula. Se a gente fizer a manifestação e a manifestação for média, acabou qualquer poder que a gente tem de frear qualquer medida ou de impor qualquer derrota ao governo Lula. Por isso, quando você for assinar esse abaixo-assinado, você assine com compromisso de homem, com palavra, com convicção. Você assine sabendo que você está se comprometendo aí em todos os atos que a gente convocar nos 6 meses, pelo menos, no mínimo, necessários para a gente derrubar o presidente da República. Você saiba que você está assumindo um compromisso. Quer realmente que a gente faça, que a gente organize? Eu já passei por isso. É colocar alvo na nossa testa, é colocar o judiciário em cima da gente, aparelhado pelo governo, os setores do judiciário que estão aparelhados pelo governo, é colocar os setores do Ministério Público que estão aparelhados pelo governo, colocar os setores da Polícia Federal que estão aparelhados pelo governo em cima de mim, do meu CPF, da minha casa, da minha família, dos meus colegas, dos meus amigos de movimento. Então, pra gente fazer isso, a gente não vai se arriscar à toa. A gente precisa ter o respaldo de vocês. E o mínimo que vocês precisam fazer para dar esse respaldo é se comprometer a comparecer nos atos que a gente vai convocar. Querem que de fato aconteça? Então, assine e dê essa demonstração. Se não bater, a gente vai entender o recado. Olha, tem muita gente querendo o impeachment, mas é gente que não está disposta a lutar por isso. Se você quer, mas não está disposto a lutar, você não me serve. Você não serve ao seu país. Você não serve para lutar por causa política nenhuma. Construindo uma oposição verdadeira. Nós não vamos poder cansar. Senão isso vai entrar para a história como, olha que povo bonito e ordeiro nas ruas. Ninguém está aqui para ficar fazendo fotografia. A gente tá aqui e dá pra falar com a boca cheia. A gente tá aqui para derrubar o presidente. 次は君だ。